É uma palavra na qual nós temos que dar uma atenção especial nesse dia que se chama hoje a festa da carne, né? Para quem não sabe, eu desfilei na Gaviões da Fiel 5 anos, né? Corintiano roxo. Então eu sei o que é o outro lado lá. Eu sei o que é passar por uma avenida. Eu sei que quando você entra, né, ali na apoteose, né, mulheres, droga, bebida, álcool e outras coisas mais, né? O diabo, ele faz uma coisa bonita, porque o pecado, ele também é bonito aos olhos dos homens, né? Aleluia, é gostoso, é prazeroso, a mídia está lá. Mas hoje o Senhor traz uma palavra de alerta. Por quê? Porque essa palavra é uma palavra de evangelismo. Eu vou pegar essa palavra, vou baixar no YouTube e vou lançar na igreja. Por quê? Porque o Senhor quer que você evangelize alguém com essa palavra. Aleluia. O pastor Joel falou sobre evangelismo aqui, aleluia, e confirmou tudo aquilo que Deus está falando desde o começo. Braço de ferro, punho de aço, né? Deus usa o pregador, né? Então Deus vai falar conosco pela sua misericórdia, aleluia, e nós estamos aqui para isso. E essa mensagem ela é tão forte, porque desde de manhã o diabo se levantou contra a minha vida. E para você ter ideia, eu já expulsei demônio hoje. E por incrível que pareça, pastor Leonil, eu expulsei demônio pela câmera. Nunca tinha feito isso. O diabo se manifestou na praia. E a minha filha, pai, me ajuda aqui que o demônio se manifestou na praia. O meu cunhado está aqui, ó, retorcendo. Eu peguei, fiz a chamada de vídeo e orei ao Senhor repreendendo os demônios junto com o pastor Carlos Alberto. E o diabo saiu do rapaz na praia. Então a palavra do Senhor diz assim, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos abrir em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Oh, aleluia, dá glória a Deus, irmão, aleluia. O tema da minha mensagem, a minha não, que o Senhor me deu é céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Abriu lá? Então vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Ora, havia um homem rico, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, ele vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mal, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm a Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite.
Amém? Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez em concordância à oração da tua serva, nós levantamos um clamor, meu Pai, aleluia, por esta palavra, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor vai edificar a tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A tua palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, por isso que pelo poder da palavra, Senhor, venha libertar, meu Pai, aquele que está cego, aquele que está surdo, aquele que não consegue enxergar a salvação pelo poder da tua palavra. Nessa noite nós pedimos que os teus anjos acampem ao nosso redor, que tu nos cubra com teu sangue e que tu guarde a nossa casa, a nossa família, e que toda a represada do inferno venha ser queimado em nome de Jesus. Que tu venhas falar conosco poderosamente, repreendendo as obras de macumbaria, feitiçaria e as obras de magia negra, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Artigo 5º da Constituição Brasileira, causa pétrea, né? O artigo 5º são as leis principais que regem o país chamado Brasil. E no artigo 5º, inciso 8 em diante, fala da liberdade religiosa. Então você, crente, tem liberdade religiosa de falar da sua convicção de fé. Se você for tratado de alguma forma com discriminação pela tua fé, você tem o direito, aleluia, por lei, de entrar na justiça com quem quer que seja e se defender. Quando nós estamos dentro de um ambiente chamado igreja, em um local de oração, nós podemos falar de Satanás abertamente e de seus demônios. Nós podemos falar daquilo que é envolvido através deles, porque nós sabemos que hoje até a própria lei está sendo usada para poder ir contra os evangélicos. Mas esta palavra que o Senhor nos dá nesta noite é uma palavra de alerta e de entendimento, para entender que Deus nos chama como soldados para poder ganhar almas para Ele, aleluia, para poder repreender o inferno e fazer com que o nome do Senhor venha a ser, aleluia, glorificado. Um dia desse eu estava lá, né, servindo ao inimigo no sambódromo, mas uma pessoa orou por mim. Uma pessoa jejuou por mim, uma pessoa trouxe o poder da palavra para mim, e através desta pessoa, usada pelo Espírito de Deus, eu estou pregando a palavra hoje. Então essa mensagem, eu não sei quem vai alcançar, mas eu sei que Deus vai mandar e vai soprar pelo seu Espírito Santo essa palavra, porque o Senhor, Ele quer curar, salvar e libertar vidas. Em Lucas capítulo 12, versículo 45 diz assim: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e dará sua parte com os infiéis. É o que está acontecendo. Eu não vou na igreja não, porque é carnaval, então deixa eu ali, deixa eu aqui, deixa eu fazer isso. Eu não estou falando quem está viajando para descansar, viu irmão? Eu estou falando aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, aquele que sabe que tem responsabilidades espirituais com Deus e com a sua palavra, mas não faz. E aquele fala, eu vou começar a fazer isso, aquilo outro, vou me embriagar, aleluia, e o Senhor vai vir de repente como um sopro, e do nada essa pessoa vai já estar ou no lugar de tormento, aleluia, ou no lugar de descanso, que é o que a gente leu na palavra. Imediatamente já acontece isso biblicamente. Nós não acreditamos no sono. Quem dorme é o corpo que está lá, e quando Jesus vier, o corpo vai ser ressuscitado, mas a nossa alma já vai estar com Cristo, ou vai estar no Hades. Isso aí é fato bíblico, aleluia. Quando o nosso corpo desfalece, morre, é isso que acontece no sentido literal, aleluia. Lucas capítulo 12, versículo 13 a 21 diz assim: e disse um da multidão, mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse:
homem que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós, e disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância que possui. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrojava entre eles dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derramarei o meu celeiro, edificarei outros maiores, e recolherei todas as minhas novidades dos meus bens. E direis à minha alma: alma, tem depósito de muito bem para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O Salmo 49 fala, aleluia, daquela pessoa que paga as suas contas, que faz as coisas tudo certo, mas, aleluia, o preço da alma ela é muito cara e não tem como se pagar financeiramente. Existem homens e mulheres que estão pulando o carnaval agora, pastor, estão pessoas ali, aleluia, que estão trabalhando, fazendo seu sacrifício de trabalho, pagando as suas contas, suas dívidas, e chegou o carnaval, afinal de contas eu tenho direito, pego meus filhos, faço uma fantasia e vou lá, porque afinal de contas a prefeitura de São Paulo me dá segurança para fazer o que o carnaval seja gostoso, seja bom para mim e para minha família, né? Então, até agora as câmeras, né, que guarda e mostra quem está roubando, quem está assaltando. Então eu tenho uma segurança como cidadão de bem em de pular o meu carnaval. Mas de repente eu saio dali, vem uma pessoa com uma arma de fogo, aponta para mim e me mata. Sendo eu um pagador de impostos, sendo eu uma boa pessoa, sendo eu uma pessoa honesta. E é isso que o versículo fala: louco, hoje pedirão a tua alma, e que tu tens. A importância de nós falarmos de Jesus e de pregarmos a sua palavra, ela bate contra o inferno e faz com que o inimigo caia por terra pelo poder da palavra. Você não precisa de sal grosso, você não precisa de certos subterfúgios para repreender o mal. Uma vida de santidade, de oração e poder da palavra repreende o mal, porque Deus ele é fiel, aleluia. No livro de Isaías, capítulo 14, do versículo 11 em diante, eu vou abrir lá para ganhar tempo, viu? Aleluia, essa mensagem aqui ela vai estar, aleluia, no YouTube, então, se os irmãos quiserem só ouvir, amém? Isaías capítulo 14, do versículo 11 diz assim: já foi derribado no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como cais do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Jesus é a resplandecente estrela da manhã, viu, irmão? Estrela da manhã é o diabo, viu? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizia no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão e concederão e dirão: eis que é o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos. O Senhor ele quer que eu traga para você e para mim o cenário da igreja hoje. O cenário da igreja hoje, o cenário do mundo espiritual hoje. Abre lá, aleluia, no livro de Apocalipse capítulo 12. Glória a Deus. Nós vemos aqui o inimigo, aleluia, sendo, aleluia, destronado da onde ele estava, aleluia, porque ele queria ser igual a Deus, né? E foi derribado até o inferno, aleluia. E nós vemos, aleluia, que o inimigo está, como foi falado no livro de Jó, a rodear a terra.
e ver como é que está o pastor Marconi, como está o pastor João, como é que está a Vanessa, como é que está o pastor Joelson, como é que está a igreja do Jardim Santa Rita. Satanás, da onde você vem? Eu venho de rodear a terra, eu venho para ver como que vocês estão, porque o meu serviço é de destruir e levar a tua alma para o inferno, porque esse é o meu objetivo no carnaval ou em qualquer outro dia. Quando nós vemos isso, nós temos um inimigo implacável, e eu quero falar dele hoje. O assunto principal é o adversário chamado diabo, para que você venha se fortalecer no mundo espiritual, nas orações, para que quando você for chamado, aleluia, conclamado, para buscar o Senhor aqui, não vai assistir, aleluia, a novela da tarde, ou vai, não, hoje eu não quero, eu não vou, porque você vai ser responsável pelas almas que estão indo para o inferno dentro da sua casa e dentro do bairro que você mora. É pesado, pastor João? Mas foi isso que Deus mandou entregar lá no monte. Responsabilidades espirituais de uma igreja, responsabilidades espirituais nossas, dentro de um propósito, naquilo que Deus tem, porque a igreja não virou encontro de amizades, né? Amém, mas a igreja é muito mais séria que isso. Apocalipse capítulo 12, os irmãos acharam lá? Alguém pode dar glória a Deus aí, irmão? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós vamos ver o cenário de guerra que nós estamos tendo. Ele viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida no sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas, e sobre a cabeça, e estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsia de dor de luz. E viu outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar a luz, porque dando ela a luz, lhe tragasse o filho, e deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado por Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Está entendendo que aqui quem é, né? Satanás, Maria e o Mestre Jesus quando nasceu. Um terço da parte dos anjos, da estrela que cai é os demônios. O diabo, ele conseguiu convencer um terço dos anjos no céu. Olha quem é o seu adversário. Se ele conseguiu convencer um terço dos anjos que estavam na presença do Altíssimo, imagina um crente morno, um crente que não tem compromisso com Deus e com a sua palavra. O que ele pode fazer? E deu à luz a um filho, varão, que há de reger todas as nações. Aliás, versículo 7. E houve batalha no céu. Houve o que, irmão? Batalha. Se é batalha, é guerra, não dá para ficar dormindo mais, não dá para ficar nas costas dos pastores esperando as orações somente dele para a gente se movimentar. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, e nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado um grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A força dele é o engano. E o engano dele é você chegar e procrastinar aquilo que Deus tem com você, aleluia, até chegar o dia da tua morte, e você se apresentar no tribunal de Cristo e dar conta desse dia.
E houve uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador do nosso irmão é derribado, o qual diante do nosso Deus acusava de dia e de noite. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Olha a receita para você vencer o diabo. Primeira receita nós vemos aqui: vencer primeiro pelo sangue do Cordeiro. Faça valer a palavra de Deus na sua casa. Profetiza no meio do vale de ossos secos. Eu profetizo que o meu filho vai ser homem de Deus, a minha filha vai ser mulher de Deus. Eu profetizo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que se valer do sangue contra Satanás, pela sua família, pelo seu bairro, pelo seu trabalho, pela sua saúde. Outra receita que o Senhor fala aqui, aleluia: pela palavra do seu testemunho. Você é um testemunho vivo para onde você anda. Glória a Deus. Pastor Carlos Alberto, pastor Leonir são testemunhas vivas, são exemplos. Pastor Joelso são exemplos. Missionária Cícera, aleluia, Maria do Carmo e as outras irmãs são exemplos. A gente olha vocês como exemplo. O testemunho de vocês faz com que o inferno trema. Não é um terno, não é, aleluia, uma gravata, como o pastor Joelso disse, mas é o seu testemunho quando ninguém te vê, mas o diabo te vê. É o meu testemunho. Você vence o diabo assim, não é com sal grosso. Aleluia. E não amaram a sua vida até a morte. Quem disse que servir ao Senhor é fácil, mentiu. Porque servir ao Senhor é cruz, é renunciar a si mesmo, é ser cuspido todo dia, é levar chicotadas, é ficar solitário. Enquanto todo mundo está pulando o carnaval, eu vou falar: mas você é boba, você é bobo, você podia estar aqui com a gente. O que você está fazendo aí? Não, eu estou me santificando. E se santificar, você nega a sua carne, você nega a si mesmo. Aí entra o cenário de guerra, que está em Apocalipse, capítulo 13, no versículo 4, diz assim: por que o cenário? Porque é o cenário do anticristo, irmão. Nós estamos vivendo, já estamos vivendo o cenário do anticristo. Ou será que alguém tem alguma dúvida? Quantos escândalos em igrejas que tem por aí, quantas coisas que nós estamos vendo de horrível que está tendo por aí. E eu não estou falando nem lá de fora, eu estou falando do meio evangélico. Nós vemos, aleluia, no capítulo 13 aqui, o cumprimento do que está acontecendo hoje. Então você tem que entender, quando você é soldado, porque você é soldado de Cristo, você, mulher, homem, são valentes de Jeová, aleluia, para guerrear contra o inferno, e o Senhor te chamou para essa batalha. E quando você entra na batalha, você entra para vencer, porque Deus te chamou para isso, aleluia. E nós vemos dentro desse cenário o inimigo matando, roubando e destruindo, aleluia, porque essa é a função. E aí a gente vê, aleluia, a besta, o anticristo reinando, aleluia, e o falso profeta. Já está aí acontecendo as coisas. Um governo mundial falso que propõe uma paz falsa. A gente vê o Trump aí, ó, ele quer, aleluia, competir com a ONU. Então ele reuniu os países e está fazendo aí, ele é o salvador da pátria. Mas o caso Epstein lá, ele estava lá nas orgias sexuais nas ilhas. O crente presidente dos Estados Unidos, eu não tenho dúvida nenhuma que ele é um satanista. Então quando nós vemos isso, nós vemos o cenário do anticristo se formando, e você como soldado, você está entrando num campo de batalha cheio de mina. E como que você vai vencer isso? Pelo poder da palavra, do conhecimento, do jejum e da oração. Amém? Vamos dando glória, irmão. Está difícil, mas é uma palavra para curar e para salvar, para libertar, irmão. Eu quero ver teu parente no céu. Eu quero ver a tua família no céu.
Eu quero ver, aleluia, igrejas se convertendo, o nome do Senhor sendo glorificado. Eu quero ver um avivamento espiritual no país chamado Brasil. E para isso a palavra tem que ser falada como ela é. E crente tem que ouvir a palavra como ela é. Nós estamos entrando num mundo, numa outra dimensão espiritual. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? Adoraram a besta. É o que está acontecendo hoje. Quanta gente que fala assim: não, eu vou fazer uma aliança com o diabo porque eu quero ficar rico. Você vê os cantores, a Beyoncé, não sei quem mais ali, ó, a Lady Gaga, tudo satanista. O Ozzy Osbourne que morreu agora, tudo satanista. A gente vê pessoas que não tem problema nenhum de vender a vida toda para ela, para o inferno, por um pouco de ouro e prata. Aleluia! E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Quanta gente blasfemando da palavra de Deus, quanta gente blasfemando das coisas santas do Senhor, e dentro da igreja. Eu volto a falar e vou falar novamente, vou falar de novo, pastor Leoniro. Eu não sou a favor de partido político nenhum, respeito quem é político X ou C, mas eu acho um absurdo pastores, em vez de preparar a igreja para levar para o céu, está preparando para levar para Brasília com essa palavra, porque não tem visão do que Deus está dando. Tem que preparar a igreja para subir para o céu, porque eu não vou 2, 3 anos para Jesus voltar, não, irmão. Aleluia! E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra com os santos. Guerra com os santos. Ou seja, ele é o teu adversário. Você é a imagem e semelhança de Deus, e ele é o teu adversário. Aleluia! E venceram e deu poder sobre toda tribo, e língua e nação, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esse cujo nome não está escrito no livro da vida. Ou seja, quem não está escrito no livro da vida está adorando a besta agora lá no Sambódromo de São Paulo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse 13, 9. Gênesis 1, 26 a 27 diz assim: disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi criado para a glória de Deus. Você foi criada para adorar, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Você foi chamada e chamado para ser um verdadeiro adorador do Senhor. Você foi chamado para uma coisa mais séria e pesada, para substituir Lúcifer. Porque Lúcifer, ele era o regente do louvor e da adoração no céu. Ele era o responsável, né? A gente viu o pastor Marconi aqui fazendo assim, ó, regendo. Eu vi a irmã ali, ó, também regendo. Quem regia o céu era Lúcifer. Mas aí quando ele caiu, o Senhor levantou você, para ser uma verdadeira adoradora. Você está entendendo a seriedade do que é ser cristão, irmão? A seriedade do que é você levar a palavra a sério e as coisas de Deus a sério. Aleluia! Mas a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! O mandamento 1, qual que é o mandamento 1? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Deus, ele requer de nós a nossa vida para Ele, por Ele e para Ele. E sabe o que o diabo faz? Eu vou falar daqui a pouco o que ele faz. Ele quer destruir você. Ele quer me destruir. Por quê? Porque nós somos a coroa da criação. Nós somos aquilo que Deus fez de mais sublime. Ele fez o céu, ele fez a terra, ele fez o mar, ele fez os animais, mas por último deixou esse homem lindo, que é o pastor Leoniro, por último. Ele fez esse homem lindo. Esse homem é lindo, aleluia, ele é mesmo. Fez. Você está entendendo a seriedade do que é ser cristão?
do que é servir a Deus, do que ser um adorador. Porque hoje você sai de cima do muro, ou você está do lado do Senhor, ou você está do lado do diabo. Não dá para ficar mais em cima do muro. Não tem mais tempo, acabou o tempo. Aleluia. O homem é a coroa da criação. E hoje nós vemos que existe uma vertente, meu pastor Marconi, de uma visão de 3 tipos de visão em relação ao diabo. Existe, segundo o ponto de vista das pessoas, a primeira pessoa que não acredita na existência do diabo. E pasme, 50% da igreja evangélica acha que o diabo é uma fantasia. São os tradicionais, que não creem nos dons do Espírito. São aqueles que são letrados, que conhecem a palavra. Aleluia. Uma pesquisa feita em 2011 fala que 50% dos cristãos diz que é apenas um símbolo, que a possessão demoníaca é um surto psicótico. Essa ideia vem do racionalismo, do iluminismo, pois tem que ser provado pela razão, não pode ser aceito pela influência da ciência e da tecnologia. Ou seja, se não for comprovado cientificamente. Quem já assistiu o filme de Exorcista aqui? Eu já assisti todos. E aí tem um padre lá que era famoso, que ia lá expulsar os demônios. Coitado do padre, ele sofria para conseguir um outro padre para ajudar a expulsar o demônio, porque ele tinha que convencer o Papa cientificamente, de não sei o que lá, para você ir lá expulsar o demônio da coitada da moça que estava estrubuchando. Só que infelizmente nas igrejas evangélicas, o demônio está lá estribuchando, ou está fazendo alguma coisa, aí é problema psiquiátrico. Tudo bem, eu concordo que muita coisa é psiquiátrico, é psicológico, mas você leva no médico, o médico fala, não é nada, aí a gente tem que começar a entender que não é só o médico, é espiritual. Tem uma segunda parte de pessoas que superestimam o diabo. São as pessoas que subestimam o diabo, que acham que, aleluia, ele é tremendo. O diabo, ele é, olha, nossa, Deus está para lutar com o diabo, olha, é difícil, porque o diabo, ele é poderoso. O diabo, meu Deus do céu, nós temos aqui, vamos para Brasília, porque ali tem demônios ali. Aí você vê os mentores, né, que ganham dinheiro pesado para falar, vem na minha mentoria, é R$200, eu vou te ensinar a repreender Lilith. Eu vou te ensinar a repreender o demônio tal, o demônio X. Mas onde que está na Bíblia em que você tem que fazer uma mentoria para ser ensinado a poder fazer regressão espiritual, para poder entender que a tua família lá no passado tinha demônio e hoje você tem que fazer uma regressão de repreender? Não, irmão. Jesus foi muito claro: jejum, oração, jejum, oração e santidade. Você repreende o demônio do gadareno, que era o demônio mais pesado que tinha na época. Simples assim: de graça recebesse e de graça dai. Autoridade espiritual para repreender os demônios. Os neopentecostais, os místicos, os carismáticos, eles acham que tudo é demônio. Eles buscam soluções supersticiosas, pegam a chave da cidade, mapeiam espiritualmente, aleluia, porque eles acham que é dado legalidade no mundo espiritual. O mundo jaz no maligno, foi o que Jesus disse. Então o diabo está em todos os lugares. A diferença é que quando você chega no local, ele tem que sair, e para isso você tem que ter autoridade. E por fim, vem a terceira parte, que são os adoradores do diabo. Os adoradores do diabo, nos Estados Unidos, tem 500 grupos. É uma religião legal com CNPJ. Eles têm Bíblia deles, e eles servem o inimigo, aleluia. Anton LaVey, em 1966, em São Francisco, ele fundou a igreja de Satanás. Lá existem cultos regados a droga e orgias sexuais. No Antigo Testamento, aleluia, o inimigo chamado diabo, ele é citado 9 vezes. No Novo Testamento, ele é citado 19 vezes.
Aleluia! Em 40 vezes ele é citado os 4 vezes no Evangelho. Então não dá para a gente pegar e achar que o diabo é um conto da carochinha. Não, ele é real, ele existe e ele vem para matar, para roubar e para destruir. Essa é a função dele, e é o que ele está fazendo com principados e potestades lá no carnaval, aonde está tendo essa batalha espiritual, porque quem é espiritual sente o peso da batalha, e não é brincadeira, aleluia, porque nós sabemos disso, aleluia. Ele vem justamente para isso, para matar, roubar e destruir. Ele é acusador, ele é mentiroso, ele é estrategista. Ele te filma de cima e embaixo. Ele te conhece desde o dia que você nasceu até o dia de hoje. Ele sabe das suas manias e da forma como você anda, como você fala. Daí porque veio o demônio do espiritismo, né? Não, mas da outra encarnação, tal. Não, é tudo mentira do diabo. Por quê? Porque ele te observa. Ele sabe quem é você. Ezequiel 28 fala que ele era a perfeição, que ele é aquilo que o Senhor fez de mais bonito e belo, e por isso que ele vem para matar, roubar e destruir, porque você substituiu essa autoridade, aleluia. Quando o Senhor ele fala isso na sua palavra, nós vemos coisas tremendas, porque o inimigo ele trabalha para fazer isso, para matar, para roubar e para destruir, porque essa é a função dele. E aí eu tive uma curiosidade, eu fui pesquisar a letra das escolas de samba de São Paulo de hoje. E eu falei, Senhor, eu quero ver o que está acontecendo ali, para você ter ideia como a gente não pode brincar. A escola de samba Mocidade Unida, ela fez uma adoração para Pomba Gira. A escola de samba Colorado do Brás abriu o carnaval de São Paulo falando que a bruxa está solta. Olha o que você está enfrentando no mundo espiritual. Aí o pastor te chama para você orar, você não vem. A Rosa de Ouro, ela ensina astrologia. Isso é hoje, viu, irmão? A Barroca da Zona Sul é uma adoração a Oxum e os orixás da água. A Tom Maior idolatra Chico Xavier. Isso agora. A Camisa Verde Banco, ela fez a letra para Exu, o orixá da encruzilhada, o guardião da encruzilhada. Isso é o nosso carnaval de São Paulo, com seu dinheiro sendo pago. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. É tempo de nós despertarmos, porque daqui a pouco as pessoas que nós amamos não vão estar mais aqui. Mas quando você vê o caixão daquela pessoa que você ama, você vai ter paz e saber que você fez a sua parte. Esse evangelho que está sendo pregado hoje é um evangelho para que nós possamos despertar a nossa vida espiritual, entender quem nós somos no mundo espiritual e guerrear contra o inimigo. Se nós formos ver a história da igreja, irmão, está aqui, ó, tem um monte de coisa que eu poderia até colocar aqui. Perseguição de Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Maximiliano, todos eles perseguiram a igreja. Doutrina do purgatório, batismo infantil na igreja católica, adoração a Maria. Então você vê que a igreja foi se mudando, né? Paganismo com Constantino. O Senhor ele não está brincando, irmãos, e o Senhor requer uma igreja forte, e Deus conta comigo e com você, para que essa igreja venha a ser forte. O recado foi dado, renúncia, não amar a si mesmo, falar pelo sangue do Cordeiro, a palavra, aleluia, porque Deus ele tem poder para fazer isso. A vitória ela vem pelo sangue. 2 Coríntios capítulo 10, já vou estar encerrando, abre lá. O
que eu tenho que fazer, pastor João, para vencer o mal? Está aqui o recado. Abre lá, 2 Coríntios capítulo 10. Eu aguardo você abrir, aleluia. Alguém pode dar glória a Deus aí? Palavra forte, né? Mas essa palavra nasceu lá no monte. Aí quando eu desci do monte, assim que eu desci do monte, nosso pastor Edson me convidou. Eu falei para você que a palavra era forte, até demônios expulsei hoje, irmão. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Amém? Achou aí, pastor Velso? O senhor pode ler para nós com voz de trovão? Versículo 3 ao 5. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém. Vamos comer essa palavra aqui? A missionária falou do pão, né? Eu sei com pão, mas isso aqui é o pão. Vamos comer esse pão aqui, para você entender como você vence Satanás, como você vence o inimigo. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Primeira coisa, a carne vai querer fazer com que a gente durma até mais tarde, não vai para a igreja, que a gente não participa dos cultos, não participa dos trabalhos da igreja, não entra em oração na madrugada pela família. A nossa carne, ela milita contra a gente. Primeira coisa que você tem que fazer para vencer o inferno, não é só grosso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí, quando fala de fortaleza, pastor Leoniro, fala de pessoas que têm correntes presas em ideologias. Ideologia homossexual, ideologia de lesbianismo, ideologia de comunismo, ideologia da extrema direita. Chega a ser uma idolatria, é uma fortaleza, são ideologias. Eu sou corintiano roxo e morro pelo Corinthians, é ideologia, porque essas ideologias prendem. Eu estava orando pelo meu irmão, eu oro pelo meu irmão há 30 anos, ele tem uma vertente kardecista. Eu já chorei muito pelo meu irmão, irmã. E quando eu estava orando por ele, Deus me deu a visão dele falando comigo assim, e eu via o cromossomo dele. O cromossomo, eu vi a visão. O Senhor falou assim para mim: a fortaleza que está nele, na linha kardecista, é tão forte que está entranhado dentro dele a crença que existe reencarnação, porque ele aprendeu isso com a família, ele cresceu com isso com a família. A primeira coisa que você aprende sobre religião é com o pai e com a mãe. Eu fui apresentado na igreja da Penha, com 6 meses e 29 dias eu nasci. Minha mãe fez um voto para a Penha e falou assim: se ele sobreviver, eu consagro ele à senhora. E ela subiu de joelho até a Penha lá. Só que mal sabia ela que quem fez a cirurgia dela e quem cuidou de mim foi um pediatra judeu. Então, meu amado e minha amada, aleluia, fortalezas, não dá para você fazer jejum de chocolate, não dá para você fazer jejum de refrigerante, não dá para você fazer jejum da novela das 6, é jejum mesmo, porque a palavra do Senhor diz assim: a caça de demônios só sai com jejum e oração. Pastor Marconi, o que mais me dói, sabe o que é? É de saber que meu cabelo branco chegou e a minha família está indo para um caminho de perdição, que o meu vizinho está indo para um caminho de perdição. Mas existe uma igreja que está orando, que está, aleluia, intercedendo, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Se lembra aquele cantinho seu, quarto de guerra? É ali que você vai guerrear. Você não vai pegar a Bíblia e bater no teu parente.
Você não vai pegar a Bíblia e... Não, primeiro você tem que examinar a si mesmo. Eu só estou nesse altar porque eu me examinei. Eu só estou nesse altar porque eu subi no monte, orei e falei: Senhor, eu pequei nisso. Perdoa. Eu confessei o meu pecado para o Senhor, porque santo não tem nenhum aqui não, irmão. Nós todos somos pecadores, e a nossa tendência é carnal. Primeira coisa que eu aprendo, eu me examino, eu oro, aí eu começo a tomar posse da palavra pelo sangue, e eu começo a guerrear no mundo espiritual contra o poder das trevas. E aí você vai orar pela sua casa, pela sua família, e por tudo aquilo que tem que ser orado. Eu vou ter que deixar meu amante, vai ter que deixar o amante. Infelizmente, aleluia, para a alegria do Senhor e para a tristeza do inferno, você vai ter que deixar o amante. Eu vou ter que deixar a cachaça, vai ter que deixar a cervejinha, o vinho. Mas crente pode tomar vinho? Eu pensei que podia, viu, irmão? Quase que eu perdi a salvação por causa do vinho. Eu bebia vinho, até o dia que Deus acabou comigo, falou assim: para, eu não te chamei para isso. Então você tem que entender que para você entrar no mundo espiritual e enfrentar o inferno, você tem que estar na posição. Aleluia! Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Aleluia! Romanos capítulo, 2 Coríntios 11, do versículo 1 e 4, e 14 e 15. Isso é palavra de Deus, viu, irmãos? Aleluia! Eu quero ver a sua família no céu, eu quero ver você no céu, eu quero ver essa igreja lotada até o final do ano. Eu quero, você não quer não? Então dá glória a Deus, irmão. Aleluia! Aleluia! 2 Coríntios capítulo 11, abre primeiro aqui, aleluia! Versículo 2 diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando em apóstolos de Cristo. Você vê essa palavra sendo pregada em alguma igreja por aí ultimamente? Não? Eu não tenho visto muito, não. E não é maravilha, porque, aliás, versículo 3: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguns de sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. O diabo, ele tem a especialidade de enganar. Ele enganou os anjos, não vai querer enganar você? E o tempo passa. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeis, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Ou seja, a palavra está aqui: buscar o meu reino e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele fala assim, versículo 14 e 15: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele tem poder para fazer milagres. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, a fim dos quais serão conforme as suas obras. Romanos 1, versículo 16, rapidinho, porque o meu tempo já estourou, aleluia. Romanos 1, capítulo 1, versículo 16, aleluia. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Olha que tremenda essa palavra: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu respeito os irmãos que vê a palavra de Deus no celular, mas eu ainda sou das antigas, eu gosto da Bíblia, viu? Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia, ela tem poder. O celular tem a Bíblia ali,
Mas aí vem um, pega e tira você da atenção, te chamando no WhatsApp. Aqui é poder da palavra. Use o poder da palavra para salvar a tua casa, a tua família. Tenha experiências com o Senhor nesses últimos dias da igreja. O cenário está sendo formado. O anticristo está aí. O espírito da mentira tem reinado. Quando eu estava no monte às 2h15 da manhã, eu vi o principado e a potestade ali atuando. Quantos que não estão sendo ceifados agora, exatamente agora, com batida de carro, com cachaça? E a igreja vai fazer o quê? Nós temos que lutar, irmãos. Nós temos que guerrear. Depois com a lição de casa, lê lá em Efésios capítulo 6. Vamos ficar de pé e vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você apresentasse